se você não viu o filme ainda, pode assistir essa live, porque a partir do que a gente vai conversar aqui, quando você for ver, você já vai logo lembrar aqui da dica ou do insight. E fora que aqui eu não vou contar as piadas, né? O filme do Dick e da Jane, As Loucuras de Dick e Jane, ele é uma comédia, então tem várias cenas assim muito engraçadas que vale a pena você ver para se distrair, para curtir. Então, pode assistir tranquilo depois de ver essa live, porque você vai rir muito. Principalmente se você for fã do Jim Carrey. Aí, hoje, dia 1º de abril, né, tem o filme do Jim Carrey, O Mentiroso. Então dá para engatar aí também numa maratona do Jim Carrey, numas comédias para você passar aí a sua noite, ou para você se distrair. Mas vamos lá, a primeira dica, o primeiro insight que o filme já mostra é porque assim que o personagem principal do Jim Carrey, ele ganha uma promoção, ele já fala para a esposa: amor, pode se demitir, porque agora eu vou ganhar muito dinheiro, então pode pedir demissão. E aí ela rapidamente pede a demissão. Mas o que acontece em seguida é que ele perde o trabalho, porque a empresa entrou em falência. E aí ficam os dois sem fonte de renda. Então, o primeiro aprendizado é que para manutenção, para o seu equilíbrio financeiro, principalmente se você for casado, é importante você ter múltiplas fontes de renda. Ou seja, os dois terem fontes de rendas diferentes. Ou se você é solteiro ou você é solteira, é importante que você crie mais uma fonte de renda, além da que você tem hoje, da sua principal. Porque em uma situação de emergência, uma situação de mudança econômica, você tem a outra fonte de renda a quem recorrer. Então, a primeira dica é: tenha múltiplas fontes de renda, porque isso protege as suas finanças. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e é aí que veio também o insight de fazer essa live. Porque essa pessoa, o marido dela, ele foi promovido, virou supervisor, e ele falou exatamente isso para ela: amor, você não precisa mais trabalhar, porque agora eu estou ganhando mais. E ela saiu do trabalho dela. A empresa teve muitas mudanças de liderança, de estratégia, e ele foi demitido. E os dois ficaram sem fonte de renda. Graças a Deus que eles tinham os sogros, os pais dele, para ajudar, e os pais deles ajudaram e eles conseguiram se reerguer. Mas eles passaram por esse momento em que, se ela não tivesse pedido demissão, quando ele fosse demitido, eles teriam a fonte de renda dela. E aí, quando ela me contou isso, eu falei: caramba, aconteceu com vocês igual o filme das loucuras de Dick e Jane. E ela me falou: Jaque, quando eu vi o filme, eu morri de rir, porque foi exatamente isso que aconteceu. Então, apesar de a gente estar falando de um filme, isso acontece na vida real. As pessoas conseguem, né, graças às suas habilidades, a crescimento profissional, galgar por caminhos na empresa ou fazer crescer o empreendimento, pede para o outro parar de trabalhar ou acha que só aquilo é suficiente, e aí quando acontece alguma coisa, fica sem recursos suficientes para se manter. Então, o primeiro insight é: tenha múltiplas fontes de renda. Então, já vai pensando nas suas habilidades, daquilo que você gosta de fazer ou ama fazer, o que você poderia fazer em paralelo ao que você está fazendo, né? O que você poderia entregar através da internet ou através das suas habilidades manuais. O que mais você poderia ter para você ter mais de uma fonte de renda? Nesse período de crise, aconteceu com muita gente isso. Então, é importante se atentar a essa dedicação com a internet melhor aqui. Ah, voltou a internet. Beleza, pessoal. Vamos para a segunda dica. Primeira dica é múltiplas fontes de renda. Se possível, tenha. Não peça demissão um ou outro para não ficar só na renda de um. Se possível, tenha duas, tá? E a segunda dica é que, logo em seguida, o Dick fala pra gente: não, mas temos as nossas economias, nossos investimentos. Então fica tranquila, amor, nós temos os nossos investimentos. E ela fala o seguinte: voltamos, com uma instabilidade aqui na área. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Agora vou ver se vocês estão me ouvindo bem. Então vamos lá, continuar aqui para as dicas. A primeira dica foi: tenha múltiplas fontes de renda, porque ajuda a dar segurança para o seu orçamento da sua família. Então, se um está ganhando bem, legal, Mari, valeu. Então, é interessante, deixa o outro trabalhando também, deixa o outro ter a fonte de renda dele para, em algum momento de crise, ser o stand-by. A segunda dica é: diversifique os seus investimentos, porque o Dick e a Jane tinham todas as ações dele, os investimentos, na empresa do Dick, que era a Globodyne. Então, quando ela faliu,
Os investimentos dele fizeram assim, reduziram de valor. Vou dar um exemplo da empresa Oi. A empresa Oi que tem ações disponíveis aí para que você possa investir. Teve uma época que as ações da Oi estavam valendo R$80. E atualmente as ações da Oi estão valendo 0,47 centavos. 47 centavos. Então imagina, as ações da Oi, quem comprou lá R$80, hoje estão valendo centavos. E aí o que você faz? Você colocou um dinheiro ali, um montante. Com o tempo, esse valor foi reduzindo, porque a empresa teve um problema de dívidas, então agora ela está numa recuperação judicial, então por ter tido esse problema de dívidas e ter que se restabelecer, as ações diminuíram de valor. Então diversifique os seus investimentos, porque quando um investimento ele reduz de valor, o outro está ali firme. Então os tipos de investimentos têm respostas diferentes para o mesmo acontecimento. Então, por exemplo, nesse momento de crise que tivemos no ano passado, a Bolsa de Valores do Brasil caiu. Então, os investimentos caíram na Bolsa de Valores. Mas quem estava com dinheiro investido em dólar, o dólar aumentou. Então, o que acontece com o investimento como um todo? Se eu tenho Bolsa de Valores e tenho dólar, a Bolsa de Valores diminui, o dólar aumenta, você tem ali um equilíbrio, porque enquanto um diminuiu, o outro aumentou. Então, é importante você diversificar, ter tipos de investimentos diferentes. Então, se for investir em ações, qual é a forma que você tem de diversificar? Pelos setores. Você ter setores de ações diferentes. Um setor de energia elétrica, outro setor de financeiro, de bancos, um outro setor de varejo, um outro setor de energia elétrica. Então, quando você tem setores diferentes, se um setor passa por um problema no momento econômico, o outro pode não estar passando. E aí você protege os seus investimentos, tá? Então, no caso do Dick e da Jane, eles tinham as ações na mesma empresa. E aí, essa empresa deu problema, acabou com todos os investimentos deles. Eles não tinham para onde recorrer, né? A terceira dica, né, de aprendizado aí com o Dick e com a Jane é que o imóvel, ele pode ser, você comprar um imóvel para uma pessoa alugar, ele pode ser um bom investimento? Pode, tem gente que ganha dinheiro, sim, mas também tem que diversificar, porque esse foi o outro problema que eles tiveram. Se você tiver só o imóvel ali como seu investimento e tiver no momento de recessão, no momento que o mercado imobiliário perdeu o valor, que foi o momento que eles tiveram também, então eles não conseguiam nem cogitar a possibilidade de vender o imóvel para pagar o financiamento e usar o restante do valor da venda do imóvel. Eles não poderiam fazer isso porque o valor do mercado imobiliário diminuiu. O imóvel deles não estava valendo o tanto quanto valeria, que iria beneficiá-los. Então eles falaram, olha, as ações da Globodyne, né, as ações lá caíram, a gente tinha tudo ali. A casa que a gente vive hoje, se a gente quiser vender, ela não vai ser suficiente nem para pagar o financiamento. A gente vai pagar o financiamento e ainda vai continuar devendo o banco. E por que isso acontece? Porque quando se faz um financiamento, as primeiras parcelas que você paga são dos juros do banco. Porque quando você pede ali o financiamento do banco, você está falando, banco, eu não tenho esse dinheiro. Você me presta esse dinheiro e eu vou pagar para você com juros. O banco fala, tá, eu vou querer que você pague com juros. Mas aí, geralmente, os juros de um financiamento são 2 apartamentos, né, que você está pagando no total. Sendo que as parcelas iniciais são só de juros. É por isso que quando você está pagando o apartamento, às vezes as pessoas tomam um susto, porque caramba, já paguei 100 mil reais do meu apartamento de 200 mil, e quando eu vou checar ali a minha dívida, o meu financiamento, parece que eu estou na mesma. Sim, porque você está primeiro pagando os juros, porque você pediu esse dinheiro ao banco. Então o banco vai falar, eu quero que você primeiro me pague esses juros. Agora, quando você paga o financiamento e você vai pagando também as últimas parcelas, você vai reduzindo o tempo. Quando você reduz o tempo, você reduz a quantidade de juros que você tem que pagar ao banco. É aí que quando você compra imóvel, se torna mais interessante. Quando você dá uma entrada mais alta e você tem que pagar menos, financia menos, ou quando você consegue de 2 em 2 anos e usando o seu FGTS ou usando o dinheiro que você vai juntando de 2 em 2 anos para pagar as últimas parcelas, porque as últimas parcelas é que sim, são o valor do seu imóvel propriamente dito, para você reduzir o tempo e pagar menos juros. Então, o imóvel pode ser uma forma de você investir, para você poder alugar ele, mas entenda que é importante você continuar com o pensamento da diversificação.
porque em um momento de baixa no mercado imobiliário, você não vai poder contar com o valor que o seu imóvel teria na hora de vender. Você pode perder dinheiro, tá? A quarta dica, com as loucuras de Dick e Jane, é qual a dívida você tem que pagar primeiro. Né? Eles ali naquela loucura, né, de caramba, não tenho mais dinheiro, tenho que pagar aí as dívidas, eles começaram a pagar a dívida da conta de luz, da conta de água, mas aí eles foram não conseguindo pagar no decorrer do tempo. Aí cortou a luz, aí cortou a água, e aí depois, quando eles ficaram mais desesperados, é quando eles iriam perder o imóvel se eles não pagassem, né? Então, isso é um prejuízo muito grande, porque depois de tantos anos pagando o imóvel, você colocando ali, você simplesmente vai perder. Porque quando você financia o imóvel, ele não é seu, ele é do banco. Ele só passa a ser seu quando você termina de pagar o financiamento. E aí, para você decidir quais dívidas pagar, realmente a primeira dívida que você tem que pagar são dos seus gastos essenciais, que é a conta de água, a conta de luz. Mas logo em seguida, você tem que estar atento a pagar as dívidas que pedem um bem como garantia, como é o do financiamento do imóvel, para você não perder aquele bem. Né? Então, por exemplo, quem trabalha como motorista de aplicativo de transporte, como Uber, 99 Táxi, se financiou o carro, é importante estar atento a não deixar de pagar aquele financiamento do carro, porque o carro está sendo a fonte de dinheiro na família, fonte de renda, né? Sustento da família. Então, as primeiras dívidas são os gastos essenciais, você tem que pagar aluguel, água, luz. E a segunda é que você tenha um imóvel como garantia, para você não perder aquele imóvel. As terceiras dívidas que você tem que pagar, na sua ordem de prioridade, é que são o cartão de crédito, cheque especial, ou de alguma loja que você tenha ficado ali na dívida, ou da faculdade, porque esse terceiro grupo é o terceiro grupo que não vai te prejudicar ali no seu dia a dia. Tá? Então, quando for pagar suas dívidas, primeiro aluguel, água, luz, depois quando tem um bem como garantia, como o seu imóvel, o seu carro, e terceiro é o cartão de crédito, o cheque especial ou aquele cartão da loja que você comprou lá as suas roupinhas. Então esse é o terceiro aprendizado com o filme As Loucuras de Dick e Jane. E o próximo aprendizado é que o Jack, o chefe do Dick, o que ele fez, né? Primeiro, ele sabotou ali o balanço da empresa. Por que a empresa ali do filme ela veio à falência? Porque ela forjou o balanço contábil ali da empresa, falando que a empresa tinha lucro quando ela não tinha lucro. Ela estava cheia de dívidas. Então, quando ele viu que isso ia estourar e todo mundo ia ficar sabendo, o dono da empresa vendeu as ações dele na empresa quando estava na alta. Então, ele ganhou dinheiro na alta. E aí, o que ele fez depois, quando esse assunto estourou, a empresa veio à falência, todo mundo viu que a empresa forjou, que na verdade ela estava devendo, ele pegou esse dinheiro que ele embolsou e colocou em títulos públicos do governo. Por que ele fez isso? Porque ele queria segurança e liquidez. Né? O que é liquidez? É o quão rápido você tem o dinheiro na sua mão. Então imagina uma torneira que está aí saindo a água, né, o líquido, e aí quando a água sai mais rápido, você enche a sua mão de água mais rápido. Quando a água sai mais devagar, você demora a encher a sua mão de água. Então quando você tem mais liquidez, você tem o dinheiro mais rápido na sua mão. E o tipo de investimento que você tem, que tem essa liquidez e que é mais seguro, são os investimentos que você disponibiliza o seu dinheiro para o governo, para você ganhar com juros, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Então, no Tesouro Direto, né, falando aqui no Brasil, a gente tem o Tesouro Selic, que segue a taxa Selic. A Selic é a taxa mãe da economia, né, que está ali influenciando o crédito no mercado. Né, quando você faz um financiamento, a Selic influencia no valor do seu financiamento, que ela é a taxa mãe ali da economia. E aí o Tesouro Selic, ele é um tipo de investimento que você está colocando o seu dinheiro para o governo, disponibilizando para o governo poder usar em projetos de infraestrutura ou projetos sociais ali do governo, e ele devolve esse dinheiro para você com juros. Por ele ser o mais seguro, né? Por que ele é o mais seguro? Porque o governo, numa crise, ele é o último a quebrar. Todo mundo quebra e por último é o governo. Então o dinheiro está no local mais seguro quando você está ali investindo no governo através do Tesouro Direto, e o que tem mais liquidez é o Tesouro Selic. Então o Jack, que é o chefe, o dono da empresa lá no filme,
ele já tinha ganhado o dinheiro dele vendendo as ações. Então ele aproveitou ali a rentabilidade das ações, que realmente investir em ações tem um potencial de ganho muito maior do que aqueles investimentos mais seguros, de renda fixa, né? Então ele aproveitou a rentabilidade das ações, beleza, já conseguiu lucrar. Ele foi e colocou o dinheiro dele em títulos do governo para esperar a poeira baixar ali da empresa ter entrado em falência, por questões até de ilegalidade ali no balanço da empresa, falando que tinha lucro porque ela tinha dívida, mas na verdade tinha dívida. Ele, beleza, já ganhei meu dinheiro, vou colocar agora no local seguro em que eu possa tirar o dinheiro a qualquer momento. Eu não quero agora lucrar, eu já lucrei com as ações, eu quero agora segurança e rapidez. E aí o Jack ele tem esse comportamento, né? Então o que é importante aprender disso? É que os títulos do governo são o local mais seguro para você investir. É o local onde você pode colocar a sua reserva de emergência, né? Porque quando você faz uma reserva de emergência, é para você usar em qualquer momento, né? Então, teve um imprevisto, teve uma questão de doença, uma questão de desemprego, qualquer momento assim crítico na sua vida, você não tenha que se endividar pedindo dinheiro emprestado. Você pode recorrer à sua reserva de emergência, que pode estar nesse tipo de investimento. Então, se até o Jack, que é um cara rico no filme, né, ele pegou os 400 milhões que ele ganhou com a empresa e colocou no local seguro para ele tirar a qualquer momento, por que nós não vamos fazer o mesmo com a nossa reserva? Para quando tiver imprevisto, a gente poder estar equilibrado e tranquilo financeiramente. E o próximo aprendizado com as loucuras de Dick e Jane é que no final do filme, um amigo, né, do Dick, ele comenta que, poxa, tem uma outra empresa que eu vou para essa empresa que está pagando muito bem, tem ótimos benefícios, eu vou para Enron, E-N-R-O-N, Enron. E essa empresa ela existiu. Ela era uma empresa de energia muito potente nos Estados Unidos. Ela era líder de mercado, né, na época que essa empresa estava bombando. Era líder de mercado no mundo inteiro. E todo mundo falava bem dessa empresa. Só que essa empresa ela estava justamente forjando a sua contabilidade. Estava cheia de dívidas e anunciando, né, dos seus balancetes, ali, dos seus números, que ela estava lucrando. E aconteceu exatamente isso, ela veio à falência e com isso ela levou também bancos para investigação, levou também uma famosa empresa de auditoria que auditava essa empresa para investigação, porque acaba que todo mundo estava ajudando essa empresa de certa forma a forjar os números, porque ela lucrava muito, né? Lucrava muito de uma maneira falsa, né? E estava todo mundo ganhando com isso, né? Então a Enron, ela é o caso real que o próprio personagem fala. Depois de passar por tudo aquilo da Globodyne, ele fala que está indo para a Enron, que é a mesma situação, indo de novo para uma furada. Então, é importante você ter a sua reserva de emergência para, se cair numa situação como eles podem cair de novo no final do filme indo para a Enron, não cair na mesma criticidade ali, da instabilidade na vida. Então, diversificar os investimentos, você ter a sua reserva para imprevistos, você ter o cuidado na hora de você for fazer o seu financiamento, de estudar até qual é a parcela, né, que você vai pagar do financiamento do seu imóvel. Se é uma parcela que, caso você perca o seu emprego, você consiga rapidamente empreender ou ter um trabalho informal para continuar pagando aquela parcela e não perder o seu imóvel. Você ter a sua reserva de emergência para ajudar durante alguns meses, se você tem 3 meses, são 3 meses que você ganha para poder procurar outras possibilidades para continuar pagando o seu financiamento. Então, esses são os aprendizados com as loucuras de Dick e Jane, de você não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Diversifique seus investimentos, entenda um pouquinho de cada investimento para que você possa equilibrar ali as suas economias, né? Coloca um pouquinho em renda fixa para você ter caixa, para você ter dinheiro de alta liquidez e que ele esteja seguro, que você tenha sempre aquele dinheiro. Coloca um pouquinho na renda variável para você poder potencializar os seus ganhos, né? Quer comprar um imóvel para poder viver dos aluguéis? Ok, compra esse imóvel, mas dá uma entrada mais alta para você reduzir o financiamento, ou vai se organizando para você ir pagando as últimas parcelas,
e aí dá uma olhada na parcela para ela não ser um valor que, caso aconteça alguma coisa, você não consiga pagar. E aí, vocês têm mais alguma dúvida dessas dicas? Vocês ficaram curiosos de ver o filme, quem não viu? Comenta aí, coloca aí no comentário para a gente conversar. Tá, deixa eu ver se eu esqueci mais algum ponto. Eu acho que foram todos os pontos. Então, gente, eu coloquei até aqui no início da live a música, né, que é uma das músicas do filme, que é I Believe I Can Fly. E essa música tem um trecho que ela fala o seguinte, If I can see it, then I can do it. If I can see it, then I can do it. Que significa o seguinte, se eu posso ver isto, então eu posso fazê-lo. Depois a música fala, If I just believe it, there's nothing to it. Que significa, e se eu acreditar, nada poderá me impedir. E isso você pode levar para as suas finanças. Então, se você ver isso, se você ter a clareza ali dos seus investimentos, você pode fazer a sua vida ser mais tranquila, né? Se você acreditar, você seguir em frente ali na sua organização, de você seguir em frente ali nos seus investimentos, de você poupar e investir para você realizar os seus sonhos, para você ter um futuro melhor, uma aposentadoria, nada poderá te impedir. Então, aproveita para ouvir essa música, para se inspirar. E se você tiver dúvidas e quiser ajuda para caminhar aí na sua organização financeira, pode conversar comigo, manda uma mensagem no direct, que eu posso estar ali acompanhando você e te ajudando, caso você esteja confuso de por onde eu começo, né? Tem várias dicas aqui, tem várias informações, mas por onde eu começo? A gente pode conversar, só mandar mensagem pelo direct. Obrigada aí pela companhia de vocês e vamos caminhar juntos. Boa noite.